E existem algumas coisas que a gente pode fazer que a gente ajuda o nosso cérebro a trabalhar a nosso favor, não é? É verdade, eu acho que tem muitas coisas que a gente pode fazer para melhorar a nossa mente e se sentir mais disposto e também mais assim, levar as coisas de uma maneira mais positiva. Eu também acho. Então, assim, ó, mais do que pensar positivo, agora a gente quer ensinar você a treinar o cérebro para focar no que realmente importa. Em tempos em que a correria e a autocobrança parecem ditar o ritmo da vida, surge um novo olhar sobre o equilíbrio emocional, a inteligência positiva. Baseada em estudos de neurociência e psicologia positiva, essa teoria mostra que é possível treinar o nosso cérebro para reagir de forma mais construtiva diante dos desafios e reduzir também o estresse e a autossabotagem, tá? Mas como aplicar isso no dia a dia e fortalecer o que há de melhor em nós, hein, Abi? Que a gente vai aprender agora com a especialista em felicidade, Renata Rivetti. Seja muito bem-vinda, ela fala com a gente pelo Skype. Boa tarde, Renata! Boa tarde, Abi. Boa tarde, Gabi. É um prazer estar com vocês hoje. O prazer é todo nosso. Fiquei muito feliz em conseguir falar com você. A gente espera a sua vinda aqui até o programa, viu? Mas eu já queria começar te perguntando o que é inteligência positiva? A inteligência positiva é uma abordagem científica criada por um pesquisador de Stanford, Shihzad Shamir, que fala do tempo, do percentual do nosso tempo que a gente tem a nossa mente atuando a nosso favor e não com os sabotadores que acabam tirando o nosso sucesso, as nossas conquistas e realizações. Então é quando a nossa mente de fato atua para a gente alcançar o que a gente precisa alcançar com mais otimismo, com mais positividade e, claro, com mais eficiência também no dia a dia. Que bacana, né? Porque quando a gente pensa principalmente em autossabotagem, a gente até falou no começo aqui, né, na nossa introdução, muitas vezes a nossa cabeça, o nosso cérebro faz com que a gente se sabote, né? Em vez de pensar positivo, sempre tem uma coisinha negativa ali, uma tragédia já na cabeça e é difícil a gente driblar todo esse caminho ruim, né? É verdade. Tem vários dados que mostram que, inclusive, 80% dos nossos pensamentos não vão acontecer. Então, a gente fica antecipando um monte de problema que nem vai acontecer na realidade. A nossa mente está sempre, metade do dia a gente está pensando no passado, no que aconteceu, já planejando o futuro, muitas vezes com esse medo. Então, a gente precisa sair desse estado de ansiedade que traz muito mais preocupação do que, de fato, problemas que vão acontecer na nossa vida. Quando a gente fala da inteligência positiva, a gente está falando também da nossa saúde emocional? Com certeza. A gente, por muito tempo, falou só sobre saúde física, né? Achando que como é que a gente cuida do nosso corpo. A gente evoluiu muito nisso e hoje a gente fala muito sobre a saúde emocional, sobre a saúde mental. Quando a gente fala em inteligência positiva, não é esperar o mundo perfeito ou achar que as coisas vão acontecer da melhor forma. Nem é uma positividade tóxica. É muito mais como é que a minha mente reage aos desafios ao invés de criar mais problemas e sabotar o caminho, muitas vezes, que pode ser muito mais tranquilo. É quando a gente olha, de repente, fica o tempo todo pensando em um problema que pode acontecer, querendo controlar o que vai acontecer e no final a gente perde muito tempo, muita energia e acaba até adoecendo por causa disso. E é exatamente isso, né? Porque com a vida tão louca que a gente tá, tão agitada, a gente costuma... E também, né, a gente vê muita tragédia, a gente se coloca no lugar, né? Mas é tão mais gostoso a gente pensar que as coisas vão dar certo. E eu acredito muito que, além da fé, o que a gente joga para o universo, volta pra gente. E tem um olhar de que, mesmo quando a gente passa pelos desafios, porque a gente vai passar também, né? Eu sempre falo, sair de casa no Brasil, a gente já tem vários imprevistos. A gente vive hoje um mundo de muitas inseguranças, muitas crises, os desafios são inevitáveis. Mas quando a gente, de fato, entende que os problemas, quando a gente enfrenta, talvez eles sejam menores do que quando a gente antecipa o problema, a gente consegue entender que não dá para controlar tudo, que a gente vai passar, muitas vezes, por obstáculos, mas que a gente pode reagir de uma forma mais positiva e conseguir conciliar e talvez ultrapassar esses obstáculos que vão surgir na nossa vida. Eu acho que isso também tem muito a ver com o nosso autoconhecimento, né? Quando você se conhece, você também entende os seus gatilhos, né? E quando algo de ruim dá errado, a gente fala muito assim, tem pessoas que falam para mim, você põe óculos cor-de-rosa. Eu falo, não é questão de pôr óculos cor-de-rosa, é dar sentido para o que acontece, né? Então, se algo ruim aconteceu, eu sempre penso, é lógico que, gente, eu vou xingar,
Alguma hora eu falo assim, poxa vida, né? Trabalhei tanto para isso. Mas depois eu falo, tá, mas o que isso está querendo me dizer? E eu sempre tento fazer dessa forma, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e que se eu for nessa minha onda, eu vou só piorar a situação. Pira, né? Então eu sempre tento achar um sentido do que aquelas coisas estão acontecendo. Você acha que isso também é uma forma da gente se nutrir, da gente se conhecer mais e da gente ter uma maturidade emocional melhor? Perfeito. O pesquisador, né, Chamine, ele fala que a gente tem 10 sabotadores. Às vezes é o crítico, que de repente nada está perfeito, ou o controlador, que quer controlar tudo. E é um mundo que a gente não controla nada, né? E tem os outros 8. Mas quando a gente consegue identificar, e autoconhecimento é essencial para isso, identificar aquele gatilho, identificar já o meu sabotador, a gente consegue ter mais controle na nossa reação. Então, não é esperar que o mundo não traga desafios, mas é que eu já conheço o meu sabotador, eu já sei como ele vai me fazer agir, e aí eu já reajo de outra forma, colocando muito mais, né, essa inteligência positiva, inteligência emocional, para reagir de uma forma talvez mais fácil de lidar com o que acontece. E eu concordo 100% com você, Abby, que a gente, quando entende também os desafios, os imprevistos, o que acontece na nossa vida, como é que a gente faz, então, para reagir da melhor forma? Eu sempre falo, né? Não dá para negar e fugir hoje do que a gente vai passar. Então, o Covid, ninguém falou, não vou lidar com o Covid. A gente teve que enfrentar, mas alguns já conseguiram entender como é que eu reajo, será que isso está me trazendo medo, está me trazendo ansiedade? E como é que eu posso sair disso melhor e talvez mais fortalecida e acreditar que sim, talvez a gente possa construir uma sociedade melhor dessa epidemia, né? Enfim, então eu acho que é a gente se conhecer, a gente reagir melhor com a inteligência positiva e entender o porquê que a gente está passando por tudo isso e construir talvez uma vida com mais significado através também desses desafios. Essa questão da inteligência positiva também, ela pode nos auxiliar na criação dos nossos filhos para que eles cresçam mais corajosos, com menos medos, porque essa questão dessa insegurança nossa passa para quem convive conosco também, né? E para que essa próxima geração seja uma geração mais empoderada. Perfeito. Eu acho que vocês falaram algo super importante também no mundo que a gente vive de excesso de informação e de redes sociais. E muitas vezes a gente tem um viés negativo de só procurar aquilo que é ruim no mundo, né? Então, vocês são um canal que estão trazendo coisas boas, trazendo a fé das pessoas, tentando trazer, inclusive, um olhar mais esperançoso para o futuro. Mas a maioria do que a gente enxerga ao redor não é. Então, como é que a gente ajuda também as crianças, os jovens que estão sofrendo tanto com esse mundo de competição, de redes sociais, muitas vezes de um mundo desafiador e que não sabem muito como lidar, para que elas não olhem só através desse viés negativo, porque de fato o mundo traz, como a gente já falou, imprevistos e crises e incertezas, mas no final tem muita coisa boa acontecendo também. Então, os pais ajudarem os filhos a terem esse novo olhar e a buscarem aquilo que de repente pode trazer, alimentá-los de forma mais positiva, pode ser um ganho super importante também para o futuro dessas crianças e adolescentes. Que maravilha, eu acho incrível, né, que a gente tem hoje especialistas em felicidade e quando a gente pensa sobre isso, a gente fala, tá, mas como assim? Como a gente está falando da inteligência positiva, quando a gente começa a entender um pouco o que é essa inteligência e trabalha ela a nosso favor, né, tanto no nosso lado profissional quanto pessoal, a gente também está em busca dessa felicidade, a gente consegue ser feliz com mais leveza? A felicidade ela é individual, ela é subjetiva, mas hoje tem esse olhar científico mostrando que ela vem de alguns aspectos importantes da nossa vida, de mais alegria, de mais realização, de mais conquistas e de, no final, uma vida com sentido. Isso é super importante, mas nada disso vai acontecer se a gente não tiver autoconhecimento, se a gente não tiver autoconsciência, porque não é uma fórmula mágica. O que traz realização para mim, significado para mim, é diferente para vocês também. Então, cada um tem que se conhecer e eu acho que se dedicar nessa construção. Eu sempre falo, felicidade é igual a saúde. Se eu não fizer nada, eu não vou ter. Mas se eu acordar todos os dias e plantar sementes do que eu acredito, né, para cultivar melhores relações, para trazer uma vida com mais sentido, para buscar mais conquistas, no final eu consigo construir, né? A felicidade é uma construção muito mais do que a chegada em um lugar final. Que lindo. Perfeito. Ficamos muito felizes de ter você nessa tarde com a gente, viu, Rê?
Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês. Parabéns também pelo trabalho. Obrigada. Um beijo para você. Você de casa aproveita para segui-la. Também, ó, tá todos os dados aí na tela. Também tem o dado dela lá no nosso programa @VivaTarde. Aproveite para fazer pergunta e logo ela vai estar aqui com a gente. Aqui gostoso, não né? É? Que fala gostosa dela. Eu também acho. A gente pensa assim que pensar positivo não nos leva a lugar nenhum, mas faz uma baita diferença. O que o negativo te leva? Exato. E o pensar positivo não é colocar uma venda nos olhos e fingir que as coisas vão dar tudo certo. Não é assim, não é esse tipo de mantra. É você ver a realidade, mas você dá sentido para aquilo que acontece, né? E muitas vezes a gente sofre, que ela falou que a maioria dos nossos pensamentos não vão acontecer. E a gente cria inúmeras ilusões de coisas ruins na nossa cabeça, monstros, a gente cria monstros muitas vezes, né? Sendo que por que a gente não pode pensar de uma maneira mais leve, que vai nos trazer felicidade, né? Com certeza.